Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da tarefa de ontem, dia 20. Começar pela correção. A página é a página 61. Exercício número 6. Em relação a cada uma destas imagens, expresse uma opinião pessoal. Quem gostaria de ler a sua para A? Eu, tia. Vai. Jogar bola é importante desde criança. Muito bem, mais alguém? Qual é a 61, né? Na realidade é 62. Exercício Tá. número 6. Tá. Posso falar a minha? Pode. O menino não sabe jogar, por isso ele tem que treinar. Certo. Posso falar minha, tia? Pode. Eu acho a bola do menino bonita. Certo. Mais alguém gostaria de ler o seu? Eu, tia. Vai. O menino precisa praticar. Tá certo, Augusto. Vai, Léo. Não tem o menino não tinha nada pra fazer na quarentena e foi jogar bola. Certo. Mais alguém quer ler a A? Tia, eu coloquei quase a mesma coisa do Augusto. Eu coloquei ele precisa treinar. Tudo bem. Letra B, quem gostaria de ler o seu? Eu. Vai, Ni. A bola está feia. Certo, Giovana. A bola está velha. Certo. A bola Eu, está tia. desgastada. Certo, Augusto. Vai, Maria Clara. A bola está feia e tem que comprar outra. Certo. Posso falar, tia? Pode. A bola está estragada e murcha. Certo. Mais alguém? A bola está muito rasgada. Certo. Exercício número 7. Agora, em relação a essas outras imagens, escreva o que pode ser considerado fato. Agora não é mais opinião, agora é fato. Para a letra A, Eu. vai, Gi. Os jogadores de futebol só podem jogar de chuteira. Eu, tia. Eu, tia. Vai a Nicole e depois a Maria Clara. As chuteiras são usadas para jogar futebol. Certo, Maria Clara. Essa chuteira. Tia, eu coloquei esse sapato que eu não sabia como se escrevia chuteira. Com CH. Essa chuteira é de jogar bola. Esse sapato de jogar bola foi usado muito na década de 90. Eu dei um exemplo, tá, tia? Certo. Mais alguém? Eles usam Os jogadores para jogar no campo de futebol. Certo. os jogadores usam a chuteira para chutar, Posso falar, tia? Certo, Léo. para jogar. As chuteiras de 1930 eram estranhas. Certo. Não, isso de eram estranhas, você tá dando opinião, não é fato. Ah, aqui, tia, as chuteiras de 1930 era feia. Também é uma opinião, não é um fato. Você pode falar Eu vou assim, corrigir. ó. As chuteiras de 1930 eram diferentes das atuais. Aí é um fato. Mais alguém gostaria de ler a letra A? Letra B. Eu, tia. Vai, Maria Clara. O menino torce para o Brasil. Ele tem orgulho do time do seu país. Nicole. Posso falar? Posso O falar também, tia, Brasil depois não É pode? o quinto país maior do mundo. Certo. Pera um pouquinho só, Léo. Ô, Maria Clara, lê o seu de novo, por favor. O menino torce para o Brasil. Ele tem orgulho do seu time. Ele tem orgulho do time do seu país. Você pode provar? Não. Então não é um fato. Léo. Era o Pablo, tia. Ah, era o Pablo? Era eu. Desculpa. Vai, Pablo.
ele gosta muito do time do Brasil. Você pode provar? Tia, Não. Então não é fato. eu posso. Tia, mas posso eu não falar? é essa. Deixa o Augusto primeiro, Léo. Vai, Augusto. Eu poderia provar, mas eu não vou. Esse menino está segurando a bandeira do Brasil. Aí é fato, tá certo, Ô, Augusto? tia, Eu sei como provar, tia. Eu posso falar, tia? Ai, Posso ai, falar? gente, calma, um por vez. Ô, Augusto, você prova pela própria imagem. Eu consigo provar. Então é um fato, tá certo o que você fez. Eu consigo Leonardo, provar que ele tá bom, também torce pro Augusto, está Brasil. correto, amor. O menino está vestindo o uniforme segurando a bandeira do Brasil. Aí tá certo. Maria Clara, fala o que você ia falar. Era isso que eu ia falar. o menino torce para o Brasil, tá certo, tia? Você pode provar? Posso falar, tia? Fala, Pablo. Ele está vestindo a camisa 10 do Brasil. Certo. Tia, posso falar? Pode, Lucas. O menino é brasileiro. Você pode Tia, provar? vai saber se ele não tá com o uniforme do Brasil e torce para a Alemanha. E vai saber se ele não é alemão e está com o uniforme do Brasil. Isso não é um fato. Tia, posso falar a minha? Fala, Maria. O menino está usando a blusa do Brasil. Agora é um fato, agora está correto. Mais alguém? Vou seguir. Então, na aula de hoje, no grupo 7, no capítulo 19, o módulo 118, nós vamos comparar informações entre fontes distintas. Teoria nas páginas 54 e 55. Comparação de informações entre fontes distintas. As duas notícias a seguir tratam de um assunto que nos tempos atuais é visto como revolucionário. Leia-as atentamente. Primeira notícia. Robô ganha inteligência artificial para operações em Marte. Desde que o homem pisou na Lua e falou aquela frase muito conhecida sobre passos, a humanidade começou a teorizar sobre a possibilidade de explorar ambientes fora da Terra. O robô Justin foi pensado com um objetivo semelhante para operações em Marte. Feito pelo Instituto Alemão DLR, ele está sendo exibido em feiras desde 2006, mas a novidade é que agora Justin tem inteligência artificial, ou seja, pode pensar e tomar decisões. O objetivo é usar esse tipo de robô para realizar tarefas e manusear ferramentas em lugares no espaço que podem ser perigosos para nós. Considerando as características do corpo humano, os riscos da superfície marciana pouco convidativa, as longas viagens e os perigos do espaço, o plano é trabalhar com sujeitos como Justin. O robô pode tirar e fazer upload de fotos, manusear ferramentas, objetos no ar, bem como se locomover entre obstáculos. Com a recente atualização, ele também pode fazer algumas atividades complexas de modo independente, diferente de outros robôs, que precisam ser controlados ou programados com antecedência para quase todos os seus movimentos. Um software de reconhecimento de objetos permite que o robô explore todo o seu entorno e assuma atividade de limpeza, inspeção, manutenção e transporte de objetos. Sua última operação de sucesso foi o conserto de um painel solar com defeito em um laboratório de Munique. Então, essa é a primeira notícia. Vamos à segunda. A Alemanha quer lançar robô que construirá casas em Marte. Engenheiros alemães estão desenvolvendo um robô que construirá casas em Marte.
A máquina, que foi chamada de Justin, tira a foto, carrega objetos, verifica o funcionamento de equipamentos, entre outras tarefas. Com essa invenção, a Agência Espacial Alemã DLR tem como objetivo criar pequenas vilas para que um dia os seres humanos possam morar no planeta, que fica a aproximadamente 78 milhões de quilômetros de distância da Terra. Para funcionar, Justin conta com inteligência artificial, que permite que a máquina pense e tome decisões sozinha. Isso, no entanto, não significa que ela tenha total independência. Enquanto realiza tarefas, astronautas no espaço podem supervisioná-la, fazendo orientações e evitando erros. Ao todo, o robô pesa 200 quilos e tem 6 metros de altura. Por enquanto, ele ainda está em fase de testes e não há informações sobre quando será enviado para Marte. Esta é a segunda notícia. Quem gostaria de começar a leitura? Eu, tio. Vai. Eu. Depois Certamente, você identificou que ambas as notícias tratam do mesmo assunto: a criação por parte dos alemães de um robô chamado Justin, capaz de atuar em Marte. No entanto, se você prestou bastante atenção aos detalhes durante a leitura, também pode perceber que há algumas diferenças quanto às informações fornecidas ao leitor. Talvez a mais evidente diga a respeito ao objetivo de criar esse robô. Enquanto a primeira notícia se limita a informar que ele foi feito para explorar lugares do espaço perigosos aos seres humanos, a segunda vai além e afirma que o intuito com a invenção de Justin é construir casas em Marte. Uma diferença significativa, não é mesmo? Sem dúvida, um dos veículos forneceu um dado incompleto ou equivocado. Muito bem. Então, as duas notícias falam da mesma coisa, só que uma está falando de um jeito, a outra está falando de outro. E uma das diferenças significativas disso é que uma fala o objetivo para que ele foi criado, que é explorar os lugares perigosos aos seres humanos, e o outro está falando que ele vai construir casas em Marte. Qual das duas será que está correta? A primeira? Vamos ver. Quem tinha pedido para continuar? Tinha. Provavelmente a primeira. Nicole. Depois eu. Vai. Vai, Nicole. Eu. Entretanto, há outras disparidades possíveis de serem verificadas. Enquanto o título da primeira notícia induz o leitor a concluir que o robô está pronto, o título da segunda sugere que tal invenção ainda é uma possibilidade. Além disso, a autonomia do robô é vista com ressalvas na segunda notícia, diferentemente do que ocorre na primeira. Isso porque naquela fica evidente que ele não tem total independência. Isso, no entanto, não significa que ela tenha total independência. Na primeira notícia, apesar dessa informação também aparecer, ela não recebe destaque. Muito bem. Então, na primeira notícia, nós imaginamos que o robô já está pronto. E na segunda, dá a ideia de que isso ainda é uma possibilidade. Aí temos outras diferenças. Quem continua? Eu. Vai. Realizar esse tipo de comparação entre fontes diversas de uma mesma notícia é fundamental para sermos informados corretamente. As diferenças, como as verificadas, devem contribuir para
desconfiarmos daquilo que é afirmado e checarmos em uma terceira fonte qual é o dado exato. Qual é o dado exato? Muito bem. Então, nós temos duas informações, duas notícias que falam do mesmo assunto, porém com informações que não estão combinando. Então, a gente sabe que uma das duas não é verdadeira, mas a gente não pode tentar ficar adivinhando o que é do que está falando verdade, o que está a forma ideal de verificar uma outra fonte, uma terceira fonte, para a gente ter certeza qual é o dado que está correto. Dúvidas até aqui? Não. Não, tia, pode seguir. Ótimo, então vamos aos exercícios na página 63. Ainda na aula de hoje, ainda no capítulo 19, nós vamos ver agora os módulos 119 e 120. Produção textual, manifestação de concordância e discordância. A teoria está na página 56 e na página 57. Então, abram essas páginas para acompanhar a explicação. Tia, eu Oi. fui clicar no WhatsApp e meu computador reiniciou. Vamos lá. Produção textual, manifestação de concordância ou discordância. Quem gostaria de ler? Eu. Vai. Escrever textos é uma das maneiras de manifestação nossa concordância ou discordância em relação a determinados fatos ou opiniões. Muitas vezes, os textos são uma forma eficiente de persuadir ou dissuadir leitores. Persuadir é fazer com que alguém confie em sua opinião e haja da maneira que você tenta mostrar com a mais adequada. Dissuadir constitui o contrário, levar alguém a deixar de agir de determinada maneira, peraí que tá atrapalhando, aparentemente já definida. Muito bem. Então, quando a gente escreve texto, a gente pode tentar mudar a opinião de alguém sobre alguma coisa. E você pode persuadir ou dissuadir uma pessoa. Persuadir é fazer alguém aceitar a sua opinião e agir da maneira que você acha que é adequada. Dissuadir é o contrário, você tenta levar a pessoa a agir de uma maneira contrária à que a pessoa está agindo. Alguma dúvida até agora? Não. Certo, vou seguir. Quem continua? Dissuadir é o quê? Dissuadir é convencer a pessoa a mudar a forma como ela está agindo. Ah, tá. É convencer alguém a mudar. Isso. Lê essa aí, Augusto. A palavra, seja falada, seja escrita, tem muito poder. Por isso, expressar opiniões com palavras é um jeito de colocarmos-nos no mundo, de mostrarmos mostrarmos um pouco do que somos. É o que pensamos. Todos os assuntos praticamente podem caber em manifestações escritas e faladas, nas quais mostramos nossas reflexões. Até elementos complexos como o tempo podem ser mote para manifestações escritas e faladas. O que é mote? Mote seria um motivo, um assunto para ser falado, tá? É uma sigla.
Não, mote é uma palavra que tem o mesmo sentido que motivo. Então, todos os assuntos que a gente gosta de tratar, que a gente desejaria tratar, praticamente, cabem em manifestações escritas ou em manifestações faladas, em que nós colocamos a nossa opinião sobre determinado assunto. O tempo é um grande mistério. Ainda que haja ditados populares como "o tempo cura tudo", não sabemos exatamente o que esperar dele. Há nisso simultaneamente angústia e beleza. Leia o texto a seguir de Danusa Leão, que traz reflexões sobre isso. Então, o texto que nós vamos ler fala sobre o tempo. O tempo, a coisa mais misteriosa que existe. O tempo. O tempo acaba com tudo. Com as árvores, com as montanhas, com as pedras, com a água que se evapora, com os sentimentos, com os bichos, com os homens. O tempo acaba com o vigor físico, com o paladar, com o olfato, com o interesse pelas coisas, com a vontade de viajar, de comprar uma roupa nova, de reencontrar um velho amigo. É cruel o tempo. Quem se salva do passar do tempo? Os que não pensam, talvez, ou talvez os que só pensem no momento. Aqueles que estão vivendo, mas mesmo assim podem pensar que já viveram momentos parecidos e muito melhores, que nunca mais vão se repetir por culpa do tempo. Qual de nós não foi mais feliz do que agora? E se não éramos, achávamos que iríamos ser um dia. Quando tivéssemos mais dinheiro, quando encontrássemos o verdadeiro amor, quando tivéssemos filhos, quando eles crescessem, quando. E agora, você espera exatamente o quê? E a culpa é de quem? Apenas do tempo. Mas o tempo, às vezes, é amigo. Quando se tem uma grande dor, não há dinheiro, viagens, distrações, trabalho ou aventuras que ajudem. Só o tempo. Não chega a ser um tratamento de choque, rápido, como se gostaria. É uma coisa vaga, lenta, que não dá nem para perceber o que está acontecendo. Mas um dia você acorda e se dá conta de que o sol está brilhando, coisa que passou meses sem perceber que acontecia diariamente. Se olha no espelho, tem uma súbita vontade de abrir a janela e respirar fundo. Ainda não sabe, mas está salva. E um dia, muito depois, vai saber que foi o tempo e só ele que a salvou. Para ter uma maturidade com poucos arrependimentos, é preciso não perder tempo, e mesmo fazendo uma bobagem atrás da outra, é melhor do que não fazer nada. Os pais querem que os filhos estudem para ter uma profissão, e estão certos, mas quem vai dizer aos adolescentes para eles aproveitarem o tempo para serem felizes em todos os minutos da vida? Quem? PS. Quando terminei de escrever esta crônica, lembrei-me de uma entrevista que fiz há mais de 20 anos com Pedro Nava, 10 dias antes de sua morte. Ele disse que os jovens, até 30 anos, não deveriam fazer nada, nem estudar nem trabalhar, apenas viver a vida. Ele talvez tivesse razão. Esse texto é de Danusa Leão e está disponível na Folha Press, que é uma página da Folha de São Paulo. Quem gostaria de ler esse trecho? Eu, tia, pode ser eu? Muitas vezes é difícil justificar nossa opinião sobre determinado assunto. Nem sempre podemos concordar ou discordar de algo de acordo com o que pensamos. Nossas opiniões devem estar embasadas em informações confiáveis. Por isso, é importante saber, por exemplo, diferenciar fato de opinião e comparar informações de diferentes fontes, além de ler cada vez mais para
refletirmos adequadamente. Muito bem. Então, quando nós temos uma opinião sobre um assunto, nós precisamos saber embasar isso. O que é embasar? É colocar uma base. Essa base precisa ser com informações confiáveis. Por isso que vocês precisam saber diferenciar o que é fato de opinião, comparar informações antes de tomar uma decisão e refletir. Tudo isso também é ajudado com o apoio da leitura. Alguma dúvida, pessoal? Não. Só é para confirmar mesmo. Manifestação é quando você tenta fazer que a pessoa mude de opinião. Persuasão, persuadir ou dissuadir. Persuadir é tentar convencer a pessoa a fazer o que você acha que é certo. Dissuadir é tentar fazer a pessoa mudar a forma que ela faz as coisas. Então, persuadir é tentar ter sua opinião. Não, tentar fazer a pessoa seguir a sua opinião. Obrigada. Nenhuma outra dúvida? Não. Ótimo, então vamos aos exercícios na página 64.